Estamos iniciando então a aula do dia 26 de maio, pneumática. Na aula passada, pessoal, nós montamos esse circuito que está aberto aqui na tela. Qual era a configuração dele? Um cilindro duplação, as válvulas reguladoras de fluxo, né? Válvula direcional principal com duplo acionamento pneumático, né? 5 vias, 2 posições, válvula auxiliar de avanço, acionamento manual, 3 vias, 2 posições, válvula auxiliar de retorno, 3 vias, 2 posições, acionamento mecânico, né? Esta válvula aqui, ela está posicionada aqui, ó, no final do curso de avanço do cilindro, né? É um acionamento mecânico. Quando o cilindro chegar nesse ponto, ele vai dar um comando para retorno. Unidade de preparação de ar, filtrar, né? Reduzir a umidade e ajustar a pressão. E a fonte de alimentação de ar. Só fazendo uma simulação simples aqui para relembrar o funcionamento. Então eu inicio o avanço aqui manualmente, o cilindro avança, quando ele chegar no final do curso ele vai acionar essa válvula aqui e ele faz o retorno automático, né? Então dentro dessa configuração nós temos um circuito aí semiautomático, né? Você inicia o ciclo, ele vai até o final e retorna através de um acionamento mecânico. Nós vamos dar uma olhada hoje em um outro tipo de válvula que ela auxiliar nos comandos de avanço e retorno aqui, tá? Se trata da válvula temporizadora. Vamos reduzir aqui, ó, baixar um pouquinho esse circuito para entrar com a válvula na tela. Esta válvula temporizadora, pessoal, ela pode receber um sinal de entrada e disparar um sinal de saída. E entre o sinal de entrada e o sinal de saída, você tem um retardo de tempo do acionamento. Esse tipo de válvula é muito utilizado em circuitos automáticos, né? E vocês vão ver um sistema similar de tempo utilizado em comandos elétricos, né? Provavelmente no semestre que vem, que seria o relé temporizador. Essa válvula ela simula exatamente o mesmo efeito do relé temporizador. Aonde vocês vão encontrar ela aqui, tá? Vocês vão encontrar ela aqui, ó, elementos em pneumática, né? Já vai estar expandida a caixa aqui, ó, pneumática. Elementos de alimentação, atuadores, válvulas, grupo de válvulas, tá? Então, ó, normalmente essa caixinha vai estar toda fechada assim, ó, pneumática, controles elétricos, técnica digital, miscelânea e outros. Vocês vão expandir então pneumática, né? Já fizeram isso. Vocês têm então aqui a primeira opção, elementos de alimentação, né? Atuadores, válvulas e grupo de válvulas, tá? Então vocês vão expandir essa caixinha grupo de válvulas. Vocês vão descendo aqui, ó, a primeira opção, segunda, às vezes o painel de vocês vai estar com, por exemplo, essa aparência, tá? Então seria aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a sexta válvula, tá? Então vou voltar aqui, ó, do jeito que estava o meu aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta válvula, tá? É uma válvula temporizador, o termo está em inglês aí, né? Deixa eu aparecer aqui de novo, que sumiu da tela. Válvula temporizadora normal fechada, tá? É o sexto componente. Então, vou marcar ela aqui e vou trazer uma cópia dela para a tela. Esta válvula, pessoal, é um bloco, né? Que contém 3 componentes montados em um único bloco. Essa linha tracejada aqui, essa linha traço ponto aqui, ó, em desenho técnico mecânico representa isso, tá? Tudo que tiver dentro dessa linha traço ponto representa que está montado num único conjunto, tá? Uma única unidade, e dentro dela você tem 3 componentes, tá? O primeiro componente dele, vamos aumentar aqui um pouquinho, seria essa válvula direcional aqui, ó, tá?
Essa válvula direcional é uma válvula direcional 3 vias, ó, entrada de ar, saída de ar e o retorno de ar aqui, ó, 3 vias, 2 posições, tá? 2 posições, acionamento pneumático aqui, retorno por mola aqui, certo? Esta é a primeira válvula que compõe o conjunto, o bloco. A segunda válvula que compõe o conjunto é essa válvula reguladora de vazão com retenção, tá? Nós usamos essa válvula até agora para fazer o comando de o controle de velocidade dos cilindros, tanto uma para avanço e uma para retorno, tá? Essa válvula ela restringe a passagem do ar, né? Ela cria uma dificuldade para a passagem do ar, como se fosse, né, um exemplo simples na torneira da casa da gente, né? Para você aumentar e diminuir a vazão da água, você abre e fecha, né, o manípulo da torneira e você aumenta e diminui a vazão. Essa válvula faz a mesma coisa aqui, ó, tá? Essa parte dela aqui faz o controle da vazão, né, através do ajuste do parafuso. A vazão de ar no caso aqui, né? E em paralelo com ela eu tenho uma válvula de retenção, ó, tá? O que essa válvula de retenção vai fazer? Ela vai tornar a válvula, essa válvula reguladora de fluxo unidirecional, tá? Que funciona numa única direção. Por exemplo, se eu colocar a pressão de ar da esquerda para a direita, essa válvula vai bloquear e todo o ar é obrigado a passar pela regulagem. Se eu colocar a pressão de ar da direita para a esquerda, aqui, né, ela tem 2 vias, o ar vai passar mais facilmente pela retenção e vai sair por esse ponto, tá? Então, nesse sentido, é que ela controla a vazão de ar, no outro sentido contrário, ela deixa passar normalmente, tá? Esse aí seria o segundo elemento do conjunto. O terceiro elemento do conjunto é esse reservatório de ar que está nesse ponto aqui, ó, tá? É um pequeno reservatório de ar, tá? Tem 2 ou 3 centímetros cúbicos de volume, um reservatório bem pequeno, e ele está já montado no conjunto da válvula, tá? Funcionamento dessa válvula. Aqui, a conexão número 1, ela vai ser retirada de um ponto de alimentação do circuito, tá? Então, logo após aqui, ó, a unidade de preparação de ar, né? Como vocês montavam lá na sala de aula, no laboratório, naquele pequeno distribuidor de ar. Então, vocês vão tirar um ponto de alimentação e conectar na conexão 1. A conexão número 2 é a saída de sinal dessa válvula. Se essa válvula aqui interna ela mudar de posição, ela vai pegar o ar que está chegando por aqui e vai soltar, né, liberar esse ar na saída número 2, certo? A conexão número 12 é a conexão de entrada de sinal da válvula. Você vai mandar um sinal aqui, né, e esse sinal vai comandar essa outra válvula interna aqui. Da mesma forma que a gente faz nos circuitos auxiliares. Por exemplo, essa válvula aqui, o sinal de saída dela, né? Eu vou acionar ela com a mão, o sinal de saída dela vai comandar a válvula principal e, por sua vez, vai comandar o fininho. Nesse caso aqui, o sinal que entra pela conexão número 12, ele vai controlar o movimento dessa válvula que é acionado pneumaticamente. Tá? Como que essa válvula funciona? Como que ela cria esse retardo no funcionamento? Tá? Quando nós colocamos um sinal de ar na conexão número 12, tá? Esse ar ele vai passar obrigatoriamente pela restrição da válvula regulador de vazão, porque aqui vai bloquear a passagem. Tá? Esse ar, por exemplo, se você tiver uma pressão aqui de 50 psi, no instante que você coloca essa pressão aqui, ela não aparece instantaneamente aqui, o valor vai aumentando, porque o ar vai passando lentamente. Tá? E aqui você tem um pequeno reservatório, você vai ter que equilibrar a pressão desse reservatório com a pressão conectada na posição número 12, tá? É como se você estivesse pegando, dando um exemplo bem simples, né, pessoal? Você pegando um copo de água vazio, né? E você abre a torneira da pia e vai encher esse copo. Esse copo ele vai enchendo lentamente, né, até ocupar todo o volume. Então, até o momento de se equilibrar a pressão desse ponto aqui, ó, com a conexão número 12, isso vai levar um certo tempo para ocorrer, tá? Esse tempo de ocorrência, né, que vai retardar o disparo da válvula direcional nesse ponto aqui. Quando a pressão, por exemplo, chegar aqui a 50 psi, daí eu vou ter pressão suficiente para acionar essa válvula e passar o sinal para frente, aqui nesse ponto, tá? Então, se eu colocar pressão aqui, depois de um tempo ela aparece
na conexão número 2, tá? Isso aí cria um retardo entre o sinal de entrada e o sinal que vai ser colocado na saída. Esse tempo, pessoal, ele pode ser ajustado nessa válvula reguladora de fluxo, tá? Você pode aumentar ou diminuir a vazão aqui, você vai com isso aumentar ou diminuir o tempo de acionamento da válvula. Vamos colocar ela no circuito para entender melhor como que ela vai funcionar, tá? Eu vou arrastar ela aqui no circuito, tá? Colocar ela nessa posição. Vou desfazer, ó, presta atenção agora, pessoal, é importante. Eu vou desfazer essa ligação aqui, ó. Vou tirar fora. Para desfazer uma ligação, você, por exemplo, tinha uma ligação feita aqui, você marca a linha, né? E procura o botãozinho deletar aí no teclado do computador, ou se não, botão direito do mouse aqui, ó, deletar, mesma coisa, tá? Mesmo caminho. Vou aproximar ela aqui. A primeira ligação que eu tenho que fazer aqui é a alimentação número 1, tá? Que eu vou pegar daqui da saída. Eu posso colocar, então, por exemplo, na continuação dessa linha aqui, ó, tá? Marcar ela aqui e ligar aqui. O que que eu fiz aqui? Esses 4 componentes aqui, ó, como se fosse aquele distribuidor de ar que vocês têm na bancada, né? O ar sai da unidade de preparação de ar, ele tem uma derivação para essa válvula aqui, uma derivação para essa, uma derivação para essa e uma derivação para essa. Então, se vocês estivessem usando o distribuidor da sala de aula, vocês iam conectar 4 tubos, né, no distribuidor. Vocês iam abrir 4 saídas e conectar 4 tubos. Um ia alimentar essa válvula, outro ia alimentar essa, outro essa e outra válvula temporizadora. O sinal dessa válvula aqui, ó, que está nessa posição, em vez de eu comandar diretamente o retorno do cilindro, eu vou enviar esse sinal aqui, ó, para a conexão número 12 aqui, tá? Eu vou enviar esse sinal para a válvula temporizadora. Quando o cilindro chegar nessa posição, ele vai começar a contar um tempo, tá? Essa válvula começa a contar um tempo. E assim que ela disparar o sinal de saída número 2 aqui, eu vou pegar esse sinal e mandar retornar o cilindro aqui, ó, com esse comando, tá? Presta atenção aqui, ó. Antes, pessoal, esse sinal saía daqui e ia direto para cá. O cilindro chegava no final e já retornava, tá? Agora ele vai ficar parado um tempo aqui no avanço e depois ele vai retornar. Esse tempo que ele fica parado é determinado pelo volume, né? Pelo volume não, pela vazão que passa dentro dessa válvula. Vou fazer uma edição nela aqui, vou colocar uma vazão de 10% mais ou menos, tá? Mais ou menos 10%. Dá um OK. Para vocês editarem a vazão é a mesma coisa que essa daqui, né? Você clica 2 vezes em cima da válvula aqui, ó, e você vai ajustar a vazão de controle. É como se você estivesse na sala de aula ajustando os parafusos de regulagem de avanço e retorno do cilindro, só que isso aqui é uma válvula temporizadora. Vamos ver como que ficou o circuito, ó. Liguei a simulação, tá? Pressão nesse ponto, lembrando que a linha azul mais escura é pressão, tá? Pressão nesse ponto, nesse daqui, nesse daqui e nesse daqui, ó. Tá parado aqui, ó. A válvula está fechada aqui, ó. Ela está descarregando o ar aqui. Se eu iniciar o ciclo aqui, ó, nessa válvula, ó, o cilindro vai avançar. Repara o momento que ele avança ali, eu vou parar aqui, ó. Parei o simulador, tá? O que que aconteceu aqui, ó, pessoal? Né? O que aconteceu aqui, ó? Esta válvula que já foi acionada, ó, acionamento auxiliar de retorno, acionamento mecânico, que ela já foi ativada mecanicamente aqui, ó, o cilindro encostou nela. O ar passou por dentro dela e chegou até a válvula temporizadora. Só que ele não passou, ele não chegou até esse ponto, porque ele tem que encher esse reservatório, tá? Quando ele chegar até esse ponto, a pressão for alta, ele tem força suficiente para mudar a válvula de posição e ele vai dar o comando de retorno. Vamos liberar aqui a simulação. Olha lá. O cilindro retornou, tá? Vamos fazer mais uma vez. Avanço, tá? O cilindro vai ficar parado por alguns segundos lá no avanço e depois ele retorna. O tempo está um pouco curto, tá, pessoal? Vou desligar a simulação, vou diminuir aqui um pouquinho mais, tá? Vamos colocar aqui 2% de vazão. Acionei aqui, tá? Avanço. Cilindro avançou. Chegou no final, ó, tá contando o tempo aqui, ó, pessoal. Cilindro parado no avanço. Depois de um tempo, ó, o cilindro retorna.
Vou diminuir mais um pouco aqui, ó. Vamos colocar um pouco menos de 1% aí. Dá um OK. Avanço. Cilindro parado no avanço, tá? A pressão está aumentando aqui, ó, nesse ponto. A hora que ela chegar num valor alto o suficiente, pessoal, tá? Ela vai comandar a válvula para fazer o retorno. Eu coloquei uma vazão bem baixa agora, né? Então isso aí vai resultar num tempo de acionamento mais alto. E aí está feito o retorno do cilindro. Finalidade dessa válvula, pessoal, é criar um retardo, né? Um retardo no acionamento. Ela não precisa necessariamente ser no retorno, podia ser um retardo no avanço ou outra posição, tá? O conjunto dessas válvulas, né, como você vai fazer a ligação entre elas, que vai criar a automação do seu circuito, né? As válvulas, elas estão disponíveis. Como você vai desenvolver o projeto, é como se você estivesse fazendo um programa em linguagem de programação. Você tem as funções para trabalhar, como você vai organizar elas é o resultado, é o que vai causar o resultado do seu projeto. Tudo bem, pessoal? O exercício da aula de hoje, então, né, é vocês pegarem o circuito da aula passada. Quem não lembra do circuito da aula passada, assiste o vídeo, lá um pedacinho do vídeo. Vocês vão montar esse circuito aqui e vão colocar essa válvula temporizadora, tá? Que seria, então, o circuito da aula passada acrescentado a ele a válvula temporizadora. Tudo bem, pessoal? Depois vocês fazem a simulação lá e dá uma olhadinha de como fica, tá? Pode trabalhar aqui com o tempo entre 0 e 2%. Tempo não, a vazão aqui, né? Entre 0 e 2% de fluxo, que vocês vão ter um resultado visual aí satisfatório. Dúvidas no fórum, pessoal, do dia da aula, né? Do fórum do dia 26. E aguardo vocês me entregarem os trabalhinhos aí no campo tarefa, tá, pessoal? Voltando a insistir, pessoal, não enviem por e-mail, tá? Porque é muito difícil organizar os trabalhos por e-mail, tá? Vocês vão me enviar pelo caminho normal, que é o caminho onde está escrito tarefa, o último item da aula lá. Então, aguardo o trabalho de vocês, pessoal. Até mais.